primeira lei, chamada lei de Soddy, afirma o seguinte: ao emitir uma partícula alfa, o átomo transmuta. Olha que palavra bonita. O que quer dizer transmutar? Transmutar é se transformar em outra pessoa, cara. Ele se transmuta em outro átomo. E o que o outro átomo tem de especial? Tem um número atômico 2 números abaixo e tem número de massa 4 números abaixo. Então vejamos, vamos analisar este cara. Primeiro, mais uma observação de tabela periódica. Esse cara chama-se como? Chama-se tório. Onde é que está o tório na tabela periódica? O tório, está aqui, ó. Está aqui o tório. O tório está aqui. O número atômico dele é 90, então é depois do actínio, que é 89. O tório tem número 90 e tem massa atômica. Isso aqui chama-se massa atômica. Isso aqui chama-se número de massa. Número de massa, indicada pela letra. Qual é a letra do número de massa? É a letra A. E o número atômico é a letra Z. Número atômico 90 e número de massa 232. Qual é a diferença do número de massa para a massa atômica? A massa atômica, aquela que vai na tabela periódica, é uma média dos números de massa de seus isótopos. Lembra? Claro que tu lembra. Quem tem mesmo número atômico é, por exemplo, o tório 232 e o tório 234. O tório 234 e 232 tem mesmo número atômico. Ter mesmo número atômico é ser isótopo. São, no caso, 2 isótopos, mas tem mais do que 2. Se os 2 quiserem vir para a tabela, não tem lugar. Porque o lugar é um buraquinho só na tabela periódica, que são 2, na verdade são mais. Vai o representante. Então vamos lá. Como é que chama o representante dos isótopos? Chama-se de elemento químico. Elemento que a gente pensa, elemento, presta atenção! Elemento individual, aqui é o contrário. Elemento é coletividade. O átomo 232 somado com o átomo 234, levando em consideração a ocorrência na natureza, quanto por cento tem numa pedra de cada um deles? Fazendo a média, deu 232,0381. O que significa que tem muito mais o isótopo 32 do que o isótopo 34, porque a média deu bem perto do 32. Bom, então, olha que interessante. A natureza é caprichosa. Cada átomo tem a sua característica. Por isso que a química é maravilhosa. Também por isso, o isótopo tório 232 manda embora uma partícula alfa. O tório 234 manda embora uma partícula beta. É o capricho da natureza. Este cara é uma pessoa. Ele é gente, entre aspas. Ele tem personalidade porque ele emite alfa. Esse cara, esse isótopo, é uma personalidade. Ele manda embora uma beta. Então, são pessoas completamente diferentes, representadas na tabela periódica pelo elemento químico, que tem o mesmo número atômico e a média dos números de massa de todos os isótopos que ele tem. Bom, agora que entramos no assunto legal, vamos ver por que o tório, que emite partícula alfa, se transmuta com 2 a menos. Não diz a lei que o número atômico diminui de 2? Então ele vai para 88. E o número de massa vai ter 4 a menos. Tu pode fazer isso de olho fechado. Por quê? Porque é uma lei, já está comprovada. Papo reto, como você fala.
Muito bem. Por quê? Por quê? Fácil, fácil. O tório, pode abrir a boca. Qual é o número de prótons? O número de prótons é dado pelo número atômico. Número atômico 90, 90 prótons. Quantos elétrons? Esquece elétron. Nós aqui queremos falar apenas de núcleo. Ele tem 90 prótons e quantos nêutrons? Tu pega a diferença. 232 menos 90 dá quanto? Dá 142. Ou então, as partículas do tório são 90 prótons e 142 nêutrons. Quando ele manda embora uma partícula alfa, meu querido, o que é partícula alfa? Partícula alfa são 2 prótons e 2 nêutrons, o que equivale ao núcleo do hélio. Se o hélio perder 2 elétrons, ele se equipara ao que chamamos de partícula alfa. Ele se equipara àquilo que o tório 232 emite. Então, vamos à luta. Se ele tinha 90 prótons e perdeu 2 prótons, ele vai ficar com quanto? Com 88, claro. 90 prótons menos 2 prótons vai ficar com 88. Qual é o número de nêutrons? Ele tinha 142 nêutrons. Quantos nêutrons ele perde? Ele não perde 2 nêutrons? De 142, quantos nêutrons ele passa a ter? Passa a ter 140. Passa a ter 140. Então, com esta característica de ter diminuído 2 prótons e ter diminuído 2 nêutrons, qual é o novo número atômico? Número atômico é o número de prótons. De 90 passou para 88. Agora, qual é o número de massa? Lembra? Cuidado! Quem é que tem massa? Tem massa próton e quem também tem massa? Nêutron. Somando os 88 com os 140, vai me dar quanto? Vai me dar 228. Vai me dar 140 com 88, dá 228. Então, o tório já era. Não é mais ele. Ele se transmutou. Agora ele é rádio. Rádio. Por que rádio? Porque rádio é o que tem número 88. Vamos pesquisar onde é que está tu, rádio. Onde é que está tu? Onde é que está o rádio na minha tabela? Então, vamos partir do começo. Nós partimos do tório 232, que está aqui na tabela. Se ele vai recuar 2 casas, porque a tabela periódica tem os elementos ordenados na ordem crescente de número atômico. Se o número atômico caiu 2, vai ter 2 para a esquerda. Ora, se ele passar 2 para a esquerda, vejamos. Diminuindo 1, ele fica actínio. Diminuindo mais 1, ele fica o quê? Opa, ele fica quem? Lembrando que a turma do actínio é perpendicular. Quem é o segundo? O segundo é o que está à esquerda. Se o tório está aqui na frente, ele desce para o actínio e vai para a esquerda. Aqui está o rádio. Então houve uma transmutação, uma transformação da pessoa, que passa de tório para rádio. E viva! Sodi, tu é fantástico! Com ele que tudo começou, a parte prática, claro, graças a Becquerel e o casal Curie, que entraram com grana para incentivar esses estudos. Ao emitir uma partícula alfa, ele se transmuta em outra pessoa com 2 a menos e 4 a menos. Então ele recua na tabela periódica de 2 posições. Tote, ao seu dispor.